Então, que alegria poder estar com vocês novamente. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por eu estar aqui, pela minha vida, pela minha saúde, pelas palavras que o Senhor coloca no meu coração para que eu possa assim estar compartilhando com vocês. Agradecer a vocês também que permitem que eu entre na telinha de vocês, que me ouvem, que me dão feedbacks a respeito do que eu tenho falado, e eu tenho certeza que de alguma forma eu estou contribuindo com o crescimento de vocês e que a palavra do Senhor tem se propagado. Deus, quando Ele nos chamou, Ele não pediu assim que eu viesse a reter o conhecimento só para mim, não é? Tanto que Deus, Ele foi um professor e Ele disse que nós tínhamos que ser multiplicadores, multiplicadores de conhecimento. Jesus começou com 12 discípulos e ele, seguindo exatamente o que ele tinha pedido, foi se multiplicando. E olha, nós somos quantos cristãos convertidos ao Evangelho de Cristo? Milhares. 2025 anos já passaram, né, depois de Cristo, e nós estamos aqui, aprendendo da palavra do Senhor e levando a palavra do Senhor às pessoas que não conhecem e às pessoas que precisam ser fortalecidas em Deus. Eu vou compartilhar com vocês hoje a palavra de Deus que fala a respeito do poder da oração. A oração, ela tem um impacto muito grande na vida de um cristão, até mesmo das pessoas que não são cristãs, não é? Porque eu acredito que desde pequenas elas são doutrinadas a orar. E Jesus deixou um ensinamento, um modelo de que nós devíamos fazer a oração. Ela está lá em Mateus, que é o Pai Nosso. Acredito que muita gente já conhece o Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu. Se a gente parar para pensar, para refletir, né, na letra dessa oração, ela é um pouquinho profunda, um pouquinho não, na verdade ela é muito profunda. Jesus, ele nos ensina a orar pelo hoje. Nós não sabemos se vamos viver o dia de amanhã, não é? E às vezes nós acabamos que pedindo, Senhor, pelo hoje e pelo amanhã também, e nós nem sabemos se nós vamos viver o dia de amanhã. Mas ele fala assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Nós devemos estar preparados, nós devemos estar cientes que nós devemos pedir para o hoje e não pelo amanhã. Pelo fato de o amanhã existir e as pessoas se preocupar muito com o amanhã, hoje o índice de ansiedade tem crescido muito, né? Porque as pessoas têm se preocupado muito com o dia de amanhã que nós nem sabemos se vamos chegar. E a ansiedade, ela é isso, né? Ela é bem isso. É você se preocupar com aquilo que você nem sabe se vai viver. É viver preocupada por antecipação, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele nos ensina isso, que nós devemos colocar Deus quando já fugiu do nosso controle, a nossa ansiedade, aquele sentimento que nós não conseguimos assim dominar. Coloquemos Deus para tomar o controle, não é, da nossa vida, da nossa ansiedade, e que para ele que é o Deus das causas impossíveis, quando a gente coloca Deus no controle daquilo que eu não posso resolver, tudo muda, o cenário muda, não é? E o nosso coração fica até mais em paz, porque ele nos dá limite para vivermos fazendo até aquilo que eu sei e até aonde eu consigo ir. Quando isso eu não consigo ir adiante, Deus, ele é o Deus das causas impossíveis. E ele age quando eu clamo por ele. Gente, a gente tem que saber que a nossa oração, ela deve ser feita todos os dias, a todo momento. Nós que somos mães, somos pessoas que devemos orar ainda mais por nossos filhos. A gente coloca eles todos debaixo da nossa asa, né? E se nós pudéssemos colocá-los diante de uma bolha e protegê-los, ai, seria tão bom, não é? Nós ficamos assim um pouco tristes, chateadas quando eles são xingados ou quando acontece alguma situação que você não gosta que seu filho viva.
Mas infelizmente nós não podemos fazer eles não viverem isso, porque a vida é assim. Nós devemos orar ainda mais pelos nossos filhos, porque o mundo está aí para ensinar aquilo que você não pode ensinar ou você não quer ensinar. E o nosso inimigo contínuo, que é Satanás, ele está aí para atrair a atenção deles. E eu te digo que não é com coisas assim horríveis que vai fazer eles se afastarem, não. É com aquelas coisas assim que chamam bem a atenção deles. Então nós devemos orar muito por nossos filhos, não é? Não só por nossos filhos, por nossa vida, por cada segundo de vida, porque nós não sabemos aquilo que enfrentaremos, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Deus sabe. E eu te digo mais, existiram coisas, com certeza já existiram coisas que Deus nos livrou e que nós nem sabemos e nem saberemos. Um dia pode ser que seja mostrado, mas quando nós convidamos o Senhor para vir para dentro das nossas vidas e quando nós pedimos e clamamos que Deus coloque os seus anjos ao redor da nossa vida, da nossa casa, do nosso lar, Ele põe. Isso não me isenta de que problemas não acontecerão na minha vida, porque vai acontecer. A vida não é um mar de rosas. Ser cristão, ser servo de Deus não é fácil. É você viver dia após dia lutando, não é? Você sendo tentado, sendo testado. Porque para você subir de nível, como algumas vezes eu falo em algumas mensagens anteriores, você precisa passar pela provação para saber se você está apto a passar para o nível seguinte. A vida com Deus não é fácil, mas Deus sabia disso e Ele nos orientou na sua palavra. Ele disse também que por causa do nome dele nós seríamos odiados. E hoje não está difícil de viver isso, hoje isso está tão nítido, não é? Mas eu te digo que o poder da oração ela é muito forte. Quando Davi pecou, quando o profeta Natan foi até lá o reino dele, não é? Para mostrar que ele tinha pecado e que por causa do que ele fez teriam consequências, quando ele foi confrontado pelo profeta, ele não se isentou da sua culpa e ele imediatamente clamou ao Senhor para que o Espírito do Senhor não o deixasse. E isso aconteceu, porque o Espírito do Senhor não o deixou, mas ele pagou exatamente até o último suspiro da vida dele com uma consequência de tudo que ele tinha feito. Ele não foi isento das penalidades, ele não foi isento das coisas que ele tinha feito. E conosco não é diferente. Quando nós clamamos por Deus, quando nós pedimos a misericórdia dele diante de uma situação, ou que eu fiz, ou que aconteceu, se foi por acaso assim que eu fiz, ou um ente querido fez, Deus, os olhos dele estão atentos em todos os lugares, contemplando os bons e os ruins. Isso não vai fazer com que... Deus pode até não afastar o seu espírito de mim, mas isso não vai fazer com que eu seja isenta das consequências. Então, quero dizer para você que Paulo e Silas, eles estavam presos, e eles foram presos por amor ao Senhor. E naquele momento, quando eles foram assim, eles foram açoitados, torturados, e já perto da meia-noite eles clamavam, eles cantavam hinos ao Senhor. E quando nós cantamos ao Senhor, isso não deixa de ser uma oração. E o que aconteceu? As portas se abriram, não é? E eles podiam sair dali. Então, na nossa vida não é diferente. Quando nós clamamos ao Senhor, portas podem se abrir. Ah, mas eu estou vivendo uma situação tão difícil. Não existe nem portas ali. Deus abre uma janela. Porque o Senhor, Ele ouve e Ele vê atentamente aquelas pessoas que clamam por Ele. Tem muita gente que fala assim, eu estou sofrendo há tanto tempo e parece que Deus não vê isso. Deus está vendo. Mas Ele está vendo também que você não está clamando por Ele.
Ele está vendo também que você está só esperando a bênção cair do céu e você não tem se manifestado, clamando, suplicando, porque ele não entra para fazer uma desgraça na nossa vida como faz o Satanás, não é? Ele não entra sem ser convidado. Ele só entra na nossa vida quando a gente chama por ele, quando a gente clama por ele. Ele estende seus braços, mas eu preciso clamar por ele, eu preciso chamá-lo a entrar na minha vida. O Senhor é um Deus fiel, ele é um Deus que tudo pode, e eu quero dizer para você que você é uma bem-aventurada, porque quando Jesus morreu, nós temos na Bíblia que Tomé só creu nele porque ele viu. E o Senhor falou assim: ah, Tomé, só porque tu me vistes, você acreditou. Bem-aventurados os que não me viram e creram. Então você é uma bem-aventurada, assim como eu também. E ao contrário do que muitas pessoas falam, que não tem prazer nessa vida, ou de que de repente quando uma pessoa morre acabou-se tudo, para nós cristãos não acabou, porque tem a eternidade. E então aí que será a melhor parte. Nós desfrutaremos da eternidade. Nós estaremos lá com os nossos irmãos que partiram, que já se foram, que descansam no Senhor. E contemplaremos junto a grandiosa pessoa do nosso Deus, porque nós nos encontraremos com Ele. Nossa, eu fico toda arrepiada, porque, meu Deus, assim, é tão lindo imaginar tudo isso, não é? Eu me sinto assim, sabe, assim, tão agraciada, o meu coração se enche de gratidão, porque o Senhor, Ele nos sustenta, não só nos dias bons e não só nos dias ruins, mas Ele nos sustenta nos bons e nos ruins. Meus queridos, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Eu acho que esse vídeo ele é um vídeo um pouquinho longo, mas eu sei que só vai chegar no final para ver aqueles que aquela palavra veio de encontro à sua necessidade, porque eu não estou aqui para me promover. Eu estou aqui para promover o reino. Que Deus te abençoe muito, muito, muito.